Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste mês de outubro de 2023. Iniciamos mais um novo mês e o tema para o mês de outubro é dedicado às missões e ao Santo Rosário. Segundo a intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, outubro é dedicado ao Sínodo. Rezemos pela Igreja para que adote a escuta e o diálogo como estilo de vida a todos os níveis, deixando-se guiar pelo Espírito Santo em direção às periferias do mundo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco e uma Salve Rainha, colocando-nos consagrados a Nossa Senhora para este mês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra do dia. Nesse dia 9 de outubro de 2023, 27ª semana do tempo comum, a cor litúrgica é a verde e o santo do dia, é São John Newman. São é o cardeal, é São John Henry Newman, dia também de São João Leonardi e de, se não me engano, Santos Mártires, São Maurício, eu acho, não tenho certeza, em outro calendário tá lá, tá? Bem, eu vou falar do cardeal Newman lá pelo dia 15, até dia 15 eu tô lendo os bilhetinhos de Nossa Senhora, tá? Mas para não ficar muito assim esquecido, eu vou fazer um jabá. O que é o jabá, né? É a propaganda totalmente de graças. Como é que é? Eu comprei o livro, pronto. Eu não tenho apoio de ninguém. Não tenho apoio de nenhuma livraria, de nenhuma editora, tá? Então vamos lá. O livro que eu vou apresentar hoje é justamente de São John Henry Newman. O livro é da Paulus, daquela coleção das obras completas, mas aqui não é obra completa, até porque não tem como fazer obras completas do Sr. Newman. Ele escreveu muita coisa. Talvez um dia, lá para frente, ele vai ser declarado doutor da igreja. Sobre o culto à Santíssima Virgem na Igreja Católica. Eu vou ler só um trecho da apresentação feita pelo Sr. Tiago José Rizzi Leme. Tá? Apresentação, a contextualização histórica da obra. O que significa isso? Em que momento, o que acontecia historicamente na vida do cardeal Newman para ele poder escrever esse livro? A presente obra, intitulada em sua edição francesa, do culto à Santa Virgem da Igreja Católica, aqui está em francês, eu não sei ler isso. Consiste principalmente de uma carta do então padre John Henry Newman, escrita em 1865 ao Dr. Pusey, um amigo anglicano, também integrante do movimento de Oxford, além de outros textos do santo incluídos nos apêndices. A finalidade da carta era responder às acusações do Dr. Pusey
sobre aquilo que ele e outros anglicanos consideravam exageros do culto católico a Nossa Senhora, como quando afirmou que em seu Eirenicon, citado por Newman. Aí tem uma nota de rodapé. Eirenicon consiste numa proposição destinada a apaziguar dois pontos de vista em conflito. Em seu Eirenicon, o Dr. Pusey se esforça para encontrar uma base de união entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja de Roma, ou seja, o anglicanismo com o catolicismo. Aí vem palavras do Sr. Newman. Certo número de católicos limita sua piedade ao culto da Santíssima Virgem. Pesquisadores sérios estão certos disso. Deve-se levantar em conta que o gênero literário no qual esta carta se enquadra é o da apologética. Nota de rodapé. Consiste na arte, metodologia e ciência relativas à apologia, tendo constituído primeiramente a dialética e sendo posteriormente assimilada pela religião cristã. No âmbito da religião, o objetivo de um apologista era pôr em evidência a verdade, em contraposição aos erros de seus adversários em determinada questão ou disputa teológica. A apologia se desenvolveu particularmente ao longo dos séculos como gênero literário das religiões reveladas, que é o judaísmo e cristianismo, que possuem um complexo sistema de pensamento sobre o homem e o mundo em sua relação com Deus e a eternidade, para o qual se tornou necessário estabelecer regras claras e duradouras de ortodoxia e definir conceitos e crenças irrefutáveis. A apologética cristã, desde os autores do Novo Testamento, passando pelos autores patrísticos, constituiu-se na arte de demonstração e defesa da fé revelada em Cristo Jesus, de sua origem, credibilidade, autenticidade, superioridade em relação a outras crenças. No catolicismo, esta arte se tornou uma ciência que deu as bases para o estabelecimento da ciência teológica moderna. Tá? Ou seja, bem filosófico, né? Então, São John Henry Newman foi um grande apologista e a finalidade do texto era convencer o Dr. Pusey, anglicano, outros membros do movimento de Oxford e anglicanos em geral, tendo em vista que a carta foi dada à publicação. Acerca da verdade, legitimamente a adequação do culto católico a Nossa Senhora, esclarecendo mal-entendidos e dirimindo preconceitos e interpretações descontextualizadas, a partir sobretudo de autores patrísticos que trataram do assunto de considerações sobre as influências e condicionantes culturais e nacionais no culto a Maria. É digno de nota que o então padre oratoriano Newman, ele é chamado assim porque ele criou os oratórios de São Felipe Neri, na Inglaterra. Cita abundantemente os padres da Igreja para demonstrar a incorruptibilidade de Maria Santíssima, que foi identificada como a nova Eva desde o período dos assim chamados padres apostólicos. E, de fato, foi sobre o conceito de Maria como a nova Eva que ele se fundamentou para defender a questão da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Assim, ele cita textos de São Justino, Tertuliano, Santo Irineu, São Cirilo de Jerusalém, Santo Éfrem da Síria, Santo Epifânio, São Jerônimo, São Pedro Crisólogo e São Fulgêncio. Com efeito, a declaração do dogma da Imaculada Conceição havia sido dada aproximadamente 2 décadas antes da redação da carta e certamente era motivo de disputas e divergências teológicas entre os católicos e anglicanos, como também entre os membros do movimento de Oxford. Eu vou parar por aqui, até porque essa introdução eu não vou ler para vocês depois do dia 15, quando eu terminar Santa Teresinha, me propus a ler este livro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provavelmente pular a apresentação e já direto na carta, tá? Que vai falar. Mas eu vou parar aqui e vou dar um pitaco a respeito. O dogma da Imaculada Conceição, eu não lembro a data certa, mas se fala que é 2 décadas após, ela é instituída pelo Papa e tudo, e não sei quanto tempo, acho que poucos anos depois, vem a aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, em que é revelado para a vidente, porque a menina é uma ignorante, e aí ela fala, acho que pro padre, eu não sei, eu não sou muito devoto a Nossa Senhora das Graças, tem que ver com o padre Gabriel Vilaverde, ele vai falar disso. Aí o que acontece? O padre que está fazendo a investigação pede para a vidente perguntar
para Nossa Senhora quem ela é. Pergunta, ó, você está tendo uma visão. Como é que ela é? Linda. Como é que ela tá vestida? Tá vestida tal. Aí o padre, parece que é Nossa Senhora, mas parece que pode ser loucura e parece que pode ser doideira. Pergunta para essa Nossa Senhora, pra nossa, pergunta para essa senhora que vem até você, quem é ela? Eu lembro disso. O padre questiona quem é, pergunta diretamente para essa visão quem ela é. E aí essa menina, uma jovem, pergunta: quem é a senhora? E ela responde: eu sou a Imaculada Conceição. E quando a menina, a vidente, passa essa informação para o padre, que está ali acompanhando todas essas aparições, ele leva um choque, porque a, o título, o dogma da Imaculada Conceição havia sido declarado pela Igreja Católica fazia pouco tempo. Então a menina não tinha como saber disso. Somente o clero e ainda certos membros do clero. Provavelmente por ser o padre ser de uma cidade, ele recebeu a informação, um documento, né? E ainda não é que nem hoje que você abre lá o site do Vaticano e tá tudo em tempo real. Demorava um tempão para chegar os documentos pelo correio, pelo telégrafo, né? Ó, o Papa assinou um dogma, vocês têm que saber. Nossa Senhora foi declarada a Imaculada Conceição. Então, isso eu lembro porque é algo que toca bastante para mostrar que é Nossa Senhora mesmo que tá acontecendo ali na França, né? Então eu tô casando com a aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, por conta disso. Então, o dogma da Imaculada Conceição era recente. Bom, mas voltando aqui para a obra do Cardeal Newman. Ele foi da Igreja Anglicana, ele também é santo da Igreja Anglicana, olha só. E ele é santo agora pela Igreja Católica de forma recente, né? Se não me engano, foi em 2019. Foi no domingo que foi declarado Santa Dulce dos Pobres santa também. Então, por isso que eu lembro esse momento, né? E ler Cardeal Newman é algo no quesito, ele tem um carisma importante que é a união, é a amizade. Então, tanto é que quando ele, às vésperas de ser declarado santo na Igreja Católica, eu até coloquei, agora não lembro se foi no meu canal mesmo, quer dizer, eu tenho os dois canais, né? Se foi nesse canal lá no Santidade de Fato, que foi um texto do Vatican News, escrito pelo Padre Arnaldo, lá do Rio de Janeiro, é, que fala, não sei se é um texto de Cardeal Newman, de coração a coração, né? Só que ele era um teólogo, então, como diz, apologista de primeira, porque ele fez uma caminhada familiar dentro do anglicanismo e se converteu, teve resistência tanto da parte dos anglicanos e familiares quanto a ser aceito na Igreja Católica, mas algo impulsionou a continuar na Igreja Católica. E na Igreja Católica, padre e depois cardeal, e mesmo assim sendo humilhado, desprezado. Mas é um grande pensador, teólogo da Igreja Católica. Não sei como defini-lo, mas ele tem obras assim pesadíssimas. Mas assim, quando eu falo pesadíssimas, não é porque é horrível. Não, são pesadíssimas no conteúdo. Por exemplo, você quer presentear um padre e você sabe que aquele padre não é da teologia da libertação, e às vezes o padre não conhece o São Cardeal Newman, nem como santo, nem como Cardeal Newman, produtor de material de escritos, procura um livro bacana e dê para ele, porque tem muito, tem bastante, tem muitos escritos do Cardeal Newman. E ele tem esse carisma, é o carisma de unir as pessoas. Tá? Então, quem me acompanha já tem algum tempinho, sabe que eu sempre estou falando do Tolkien e sempre essa relação do Cardeal Newman, o secretário pessoal do Cardeal Newman, que foi o tutor do Sr. Tolkien, do Senhor dos Anéis. Aí você lê, por exemplo, a obra do Senhor dos Anéis, primeiro porque tem gente que não vai entender, tem gente que tem preconceito literário mesmo. Às vezes você tem que abrir um pouco a cabeça, sabe? Não muita, porque senão você endoidece. Mas assim, no caso do Tolkien, existe duas formas de ler o Tolkien, Senhor dos Anéis, principalmente Senhor dos Anéis.
E toda a vasta obra que existe, que ficou incompleta, mas que redunda em origens da Terra-média e tal. Então, a primeira forma é aquilo que os literatos falam que Tolkien foi o criador de uma linha de literatura chamada fantasia. Ele é o pai dessa linha literária que aí redundou em Harry Potter, em Games of Thrones, todos esses outros escritores, que não chegam nem aos pés do Tolkien. Porque o Tolkien era professor lá em Oxford, professor dos bons, e ele tinha material tanto histórico, cabedal mesmo, conhecimento tanto histórico, literário, estrutura linguística, tanto é que ele virou o deus da Terra-média, tá? Então você pode ler nessa parte da linha literária de fantasia. E aí você fica imaginando elfos, elfos, anões e batalhas e hobbits, afim. Essa é uma linha. Agora, se você que é católico gosta do, né, acha que, né, você quer conhecer mais o Tolkien, você está vendo vestígios de, tem um aspecto de Nossa Senhora nessa personagem, tem um aspecto de Jesus lá no Retorno do Rei, tem uns aspectos aí tal, não sei o quê. Quando você vê, você começa a perceber isso e você lê algumas obras de do Cardeal Newman, aí que o negócio faz sentido. Então esse é o segundo caminho que seria o ideal. Lembrando, o secretário particular, que era responsável por lidar com as cartas, papéis e tudo do Cardeal Newman, foi tutor do Tolkien, porque Tolkien ficou órfão muito cedo. Ele era católico, casou com uma protestante, fez um casamento misto. Ele amava muito a esposa dele, né? Tolkien teve um filho, padre, mas infelizmente esse filho padre se envolveu em escândalos, principalmente na parte sexual. Então, e aí, enfim. Mas de qualquer forma, se for a questão de obra, então, como eu gosto muito, sempre gostei de Senhor dos Anéis, né? Então eu sempre falo dessa correlação. Tolkien nunca conheceu o Cardeal Newman, mas o leu com certeza. O que ele leu eu não sei, mas ele leu. Aí você entende muitos aspectos das relações de fidelidade e amizade que os personagens da obra têm entre si, né? Eu vou fazer um pitaco meio doido aqui, mas eu já. Não tem problema, já me chamar de tudo mesmo. Mas eu vou dizer um negócio. A obra do Senhor dos Anéis, que, assim, para quem nunca leu, só viu o filme, você tem que começar lendo O Hobbit, que aquele sim é um livro infanto-juvenil. Ele escreveu pro filho dele. O Hobbit, ele é infanto-juvenil, tá? Mas ele é uma introdução para você entender como é que surge o Um Anel. Depois tem a Sociedade do Anel, que é formado por várias, né, tribos, né, enfim, vários tipos de pessoas lá, de seres, né, pessoas. Depois as Duas Torres, que eu acho o mais depressivo de todos, e depois o Retorno do Rei. E aí depois, se você quiser complementar, você vai ler o Silmarillion, que aí você já conhece toda a dinâmica da Terra-média, e aí você lê a criação da Terra-média. Então, Tolkien criou um mundo à parte, fora do tempo. Ele é o criador do metaverso, pronto. Ele criou um metaverso próprio, para você entender, tá? Então, para quem nunca leu Tolkien, O Senhor dos Anéis, esse é o começo. Os outros, aí você tem que ler depois de ter lido O Senhor dos Anéis, senão você não vai entender nada. Na verdade, você já não entende muita coisa, porque você já pegou a história pelas metades, né? Ele cria tudo isso a partir de uma era X lá. Tá certo? É assim que eu comecei a entender a estrutura, e depois, quando a gente começa a ver as referências do Tolkien, né, de leitura e tal, é que aí, ó, a coisa amplia, tá? Mas para quem nunca leu, esse é o caminho, tá? É... Tem gente que não entende, porque justamente por ser um metaverso do Tolkien, uma criação da cabeça dele lá, as pessoas ficam meio sem chão, né? Eu já reparei isso. Pra mim eu achei bacana, porque eu gostava de pensar e tudo, mas pra mim, minha opinião pessoal, essa obra do Tolkien, principalmente Senhor dos Anéis, e a destruição do Um Anel, o Um Anel que apodera todos na mão de um cara do mal, pra mim é meio profético. Desculpa falar. É profético. Só tenho isso pra falar.
Ah, mas por que que serve? Não, porque para mim é profético. Tudo isso todo esse controle, sabe, que muitas pessoas querem, quer dizer, algumas pessoas querem fazer em cima de outras para unificar, isso não, parece papo que eu agora vou falar assim, bem chão, assim. Isso não é de Deus. Porque Deus permite que todos nós tenhamos nossas qualidades, nossas raças, seja físicas, seja culturais, seja linguísticas, né? E nós desenvolvemos os carismas justamente dentro dessa complexidade, dentro dessa diversidade de raças, de povos, de países, para vermos que não é por nós humanos que a graça de Deus se manifesta, mas justamente pela graça dele, porque Deus nos concede o Espírito Santo, a graça dele, o vento vivificador em cima de todos nós. E esse negócio de ter raça pura, um governo único, um não sei o que tal, para mim, o que que acontece? Os pequeninos vão lá e destroem esse conceito que é um anel. Eles não sabem se voltam, mas né, Tolkien foi tão bom que ele pediu que outros seres fossem lá e pegassem o Bilbo, não é o Bilbo não, não é Bilbo é o primeiro, né? É o Frodo, com o Sam. Ah, vamos voltar, vamos levar lá para o território dos elfos. Ah, eu tô dando spoiler já. Azar de vocês, vocês não leram também. Vão ler, né? Mas assim, primeira coisa, se você é uma pessoa muito da realidade, pé no chão e tal, você realmente não vai encontrar referência nem na Idade Média, nem aqui, nem na Conchinchina. A única coisa que faz referência é, por exemplo, o alfabeto rúnico dos anões, que de fato existiu, era do povo nórdico, mas não significa que eles eram anões, né? É... A escrita dos elfos é uma criação totalmente do Tolkien, não, não existe. Ah, Tolkien também escrevia poesia. Tolkien fazia desenhos, tá? Então ele era um daqueles intelectuais, últimos intelectuais completos, né? Só faltava cantar, mas acho que cantar talvez cantasse também, certo? Então eu tô falando isso porque de repente você curte um Senhor dos Anéis e não tá entendendo. Você só tá levando pro lado nerd da coisa, e não é. O Senhor dos Anéis, ele tem uma base não só do conhecimento do Tolkien como linguista, literato e da língua inglesa, história da língua inglesa e tal, como também deve ter, eu suspeito muito grande, há uma suspeita muito grande que ele é influenciado pelas obras do Cardeal Newman. E aí quando você conhece Newman e depois lê o Tolkien, depois lê o Tolkien, lê o Newman, aí você entende. Aham, que a parte principal, que é a parte dos relacionamentos, é um trabalho, não é só uma coisa idealizada, sai da cabeça do seu Tolkien. Não, tem uma inspiração, tá? Bom, agora que eu delirei bastante em cima da coisa toda, então agora vamos para a liturgia desta segunda-feira, tá? Vamos lá. A primeira leitura de hoje é a profecia de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 2, e depois, como é que é? De 1 a 2, e acho que é versículo 11, deve ser isso. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, que dizia: Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, anuncia-lhe que sua perversidade subiu até minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para esta cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançaram ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como? Tu dormes? Levanta-te, reza ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós e não morramos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece essa desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas, e disseram-lhe: Explica-nos por culpa de quem nos aconteceu essa desgraça. Qual é a sua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa?
Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor, e disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Jonas respondeu: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: Suplicamos, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizesse, Senhor, valer tua vontade. Então tomaram Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor, ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor. O responsório de hoje não é Salmo, é Jonas capítulo 2, versículos 2, 3, 4, 5 e 8, intercalados, com o refrão 7c, que diz: Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Do fundo do abismo, do ventre do peixe, Jonas rezou ao Senhor, o seu Deus, a seguinte oração: Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Na minha angústia, clamei por socorro, pedi vossa ajuda do mundo dos mortos, e vós me atendestes. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Senhor, me lançastes no seio dos mares, cercou-me a torrente, e vossas ondas passaram com furor sobre mim. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Então eu pensei: eu fui afastado para longe de vós, nunca mais hei de ver vosso templo sagrado. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. E quando minhas forças em mim acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até vós a minha oração. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Evangelho de hoje. Lucas 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da segunda-feira e vamos recordar o evangelho de ontem, 27º domingo do tempo comum, Mateus 21, versículos 33 a 43, em que Jesus conta a parábola dos administradores de uma vinha que não queriam dar o lucro para os mensageiros do dono da vinha, porque o dono da vinha tinha várias propriedades, e ele mandou representantes para que fosse dado o lucro da colheita. E os administradores matavam, batiam, prejudicavam, chegou a matar até o herdeiro da vinha, tá? Olha só, olha que interessante como Deus é sempre novidade. Você há de convir que a gente sempre ouve essa passagem do Evangelho em vários momentos do ano, sempre se repete, no ano A, tudo. Só que hoje eu percebi uma coisa importante que faz relação com a primeira leitura de Jonas e com o Evangelho. Então, o que acontece?
Deus, quando nos pede algo, ele nos pede comprometimento. E isso já é destacado no Evangelho do domingo, do 26º do tempo comum, em que o dono da vinha fala para os seus 2 filhos: Filho, vai lá e vai trabalhar na vinha hoje. O filho revolta: Não, não quero, mas depois pesa a consciência: Não, eu vou lá. E o segundo filho: Não, pai, pode deixar que eu vou. E não vai. Aí quem que fez a vontade do pai? Aquele que mesmo brigando, xingando, ficou com dor na consciência, falou que não ia, mas foi. Porque é o ato. E hoje, né? Aí tem o evangelho do dono da vinha, que manda seus representantes, manda o filho e acontece toda aquela atrocidade, né? São administradores maus, né, da vinha. E hoje nos deparamos com o evangelho do fariseu que pergunta, como, né, amarás teu próximo a ti mesmo. Tá, mas quem que é meu próximo? Pergunta que poderia ser cheia de malícia, mas que é muito perspicaz, para ver como Deus usa também no fariseu. Aí Jesus fala, vou contar uma parábola, a do bom samaritano. Mas observe, como é que o samaritano recolhe este homem caído e machucado? Ele tem responsabilidade até o final. Deus tem responsabilidade conosco até o final. Ele não nos abandona, ou como diz algumas frases de alguns padres da Canção Nova, né? Deus não demora, Deus capricha. Quando Deus toma o cuidado de seus interesses, meu irmão, minha irmã, ou dos meus interesses, ele começa, vai seguindo e faz a finalização completa. Não é uma coisa meia boca, não é uma coisa malemar, não é uma coisa mal feita. Ele vai e faz completo. Então, quando a gente lê essa parte, pelo menos eu li hoje, e você vê Jonas fugindo das obrigações que Deus pediu para ele fazer, que era só ir lá na cidade e proclamar que Deus vai destruir a cidade se ninguém se converter. A graça de Deus ia atingir os corações. Mas é que Jonas confundiu as bolas. Ele achou que pelo esforço dele que as pessoas iam se converter e ele ficou com medo da missão. E não é assim. Às vezes a gente tem que se jogar no mar sem o barco. Tem que confiar. O que diz no terço da misericórdia revelado a Santa Faustina? Jesus, eu confio em vós. Não é no terço da misericórdia, né? No diário da Santa Faustina ela tem uma jaculatória. Jesus, eu confio em vós. Teve um período que eu fiz essa experiência do Jesus, eu confio em vós. Eu ficava recitando que nem um papagaio, até a hora que eu tomei a consciência. Não, eu tenho que confiar mesmo. Tem coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, que a gente tem que só confiar. Não querendo falar do começo do ano, mas no começo do ano aconteceu uma situação que eu não estava entendendo e eu não sabia nem. Perdi o chão. Fiquei braba, revoltei, vomitei, passei mal mesmo, fisicamente falando. Me deu um problema emocional gigante e tive que lidar sozinha. Porque não tô querendo cosmiração, mas eu sempre lidei com isso sozinho. Um lado é péssimo, né? Porque aí não dá para confiar em ninguém. E aí eu tive que chegar junto para Deus e falar: Senhor, eu confio em vós, eu não sei o que está acontecendo. Eu tinha receio até para me confessar. É chato você chegar num lugar e todo mundo te olhar torto. Aí eu cheguei no ponto assim: bom, já que é para me olhar torto, então eu sou a leprosa da comunidade, pronto. Vamos aceitar que dói menos, né? E aí, ainda tendo ajuda agora da Santa Terezinha, tá, vamos partir pro martírio branco, porque pelo menos Deus não me criou para ser uma, uma covarde, né? Se os outros são covardes, isso é problema deles, mas Deus não me criou para ser covarde. Então, quer olhar torto, olha torto, né? Então, eu deveria sentir mais alegria, né? Porque aí seria um indício de que acho que eu tô no caminho certo. Mas, infelizmente, eu impeço que a graça de Deus me atinja. Não tô querendo falar, mas sempre tem umas fases ruins. Todo mundo tem uma fase ruim. E eu sou bem franca em falar. É difícil. Chega a idade, a gente não tá acostumado com a fase ruim. Mas depois chega num ponto, a gente lê Santa Terezinha e fala, não, beleza. Se os outros não querem esse caminho, acha que tá lá de bonito, lá fazendo um clube social, olha, cada um por si, meu filho. É as noivas previdentes e as imprevidentes. Porque todo mundo vai ser desprezado. Todo mundo. Agora ainda mais com essa guerra lá no Oriente Médio, né?
Então, o que que tem a ver com o catolicismo? Ué, tem tudo a ver, porque se o Hamas chegar lá, vamos destruir Jerusalém, vários pontos ali de peregrinação não vão existir para os católicos. E com todo respeito, perdão da palavra, as pessoas têm que entender também que se Deus permite esse tipo de coisa para Jerusalém ser destruída de novo, Deus vai fazer e acontecer. A gente só tem que cuidar de Jesus Eucarístico que reside em nossas comunidades. De um estabelecimento de pessoas fortalecidas na oração, no jejum, na mortificação, em silêncio, que possam servir a comunidade, né? Eu não sou a dona da razão, mas esse caminho do apedrejamento, eu já até tô, apedrejamento martírio branco, né? Não é apedrejamento físico, já tô até acostumada mesmo. Mais uma pedra, mais outra menos pedra, tanto faz, tanto fez, entendeu? Quero ver se vocês têm culhões para chegar e encarar quando acontecer com vocês, com alguém, né? Não comigo, porque eu já tô acostumada. Agora, o outro não tá acostumado, sai chorando, né? E aí? Covarde, dando uma de Jonas, né? É isso. Imaginou? Porque Deus vai testar a gente. Deus quer testar se realmente essa fé é verdadeira, se esse amor a Ele é verdadeiro, porque Deus é Deus. Deus é tão Deus que Ele vai fazer de você e de mim gato sapato. Não falou para Santa Teresa d'Ávila, quando ela caiu do burrico e se machucou, e ela perguntou para Jesus: Poxa, Jesus, por que você não impediu que eu caísse? Aí Jesus falou para ela, para Santa Teresa d'Ávila, falou assim: eu faço isso com meus melhores amigos. Eu faço isso para as pessoas que eu amo muito. Aí Santa Teresa, né, deu uma de usou uma de humor de São Felipe Neri. É por isso que o senhor não tem muitos amigos, né? Jesus vai testar a gente, certo? Então, existe um momento, a parábola do bom samaritano, existem, até chegar no bom samaritano, ele é a terceira pessoa que passa pelo homem caído. Tem um que passa a largo, tipo, eu não quero me envolver. Tem outro que olha com meio que medo e receio e desprezo e vai embora, porque ele tem outros assuntos para resolver. E aí o samaritano odiado e desprezado pelos judeus, recolhe, coloca no burrico, não, vamos lá, passou, ó, cuidou das feridas, ainda perdeu um dia do trajeto dele para sabe lá Deus onde que ele ia, provavelmente um comerciante, perdeu um dia para cuidar, ainda falou pro dono da hospedaria, ó, vou te dar uma garantia em dinheiro, se para você cuidar dele e tal, para que ele se recupere. Se ele gastou demais, eu vou voltar aqui perguntar se eu tô devendo, eu vou te ressarcir. E isso é ter responsabilidade com a obra de Deus, com o irmão da comunidade, com aquele irmãozinho que às vezes pede alguma coisa na rua, aquele parente próximo está passando necessidade, né? E não é fácil, muitas vezes a gente sempre faz aquilo que os outros dois fizeram antes do samaritano chegar lá do homem caído na estrada. É passar de largo, eu falo porque também faço. Acho que eu tô merecendo mais pedra, né? Certo? Então, fica essa reflexão. Meu irmão, estudar a palavra, existe um desafio interessante, se você gosta de ser desafiado. A palavra de Deus sempre vai te revelar algo diferente. Por quê? Porque a nossa caminhada nos torna diferentes. Ela, se a gente quiser evoluir junto com Jesus, na palavra de Deus, ela sempre vai mostrar um aspecto. Então, essa leitura de hoje, junto com a primeira leitura, nos mostra: temos duas opções, ou ser Jonas o covarde, ou ser o samaritano e ter a audácia, aí uma boa audácia, de fazer o que é certo. Independente se é samaritano, se é judeu, se é cristão, se é católico, se é evangélico. Entendeu? Forçar o outro a se tornar igual a gente é fácil. Agora, você ir fazer o que é preciso fazer, segundo a vontade de Deus, na lei de Deus, e nem estou falando de Moisés, nos 10 mandamentos, né? Quer dizer, ali é da lei mosaica. Mas aquilo que de fato precisa ser feito, de coração aberto e depois sem receber nada em troca, esse é o mais difícil. Esse é para os fortes. Que bom que tem gente que é assim. Eu não sou assim ainda. Eu não sou. Eu sou o cara que vai passar a largo.
entendeu? Mas eu tô dizendo que Deus, quando ele pega um assunto seu, quando ele cuida de você, quando ele tira você da sua orfandade, ele vai fazer do começo, meio, fim, bem finalizado e pode demorar a vida toda, porque ele se responsabiliza por nós. Mas ele nos pede que sejamos também representantes dele e façamos pelo exemplo dele, que tenhamos responsabilidades, né? Então, vou fechar o áudio de hoje com essa. Durma com um barulho desses. Um abraço a todos, uma ótima semana, fique em paz na